Olá gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um novo vídeo para vocês. E hoje eu vim falar um pouquinho a respeito da Constituição Federal de 1988. Mas antes de a gente começar a falar sobre ela, eu já peço logo que você, por favor, se inscreva no canal, a fim de que você esteja a par de todas as novas atualizações, de todos os novos vídeos que eu vou enviar, e dessa forma também possa contribuir para a nossa comunidade e para espalhar a intelectualidade pelo Brasil. Então, ative o sininho, se inscreva no canal e bora para o assunto. Bom, tem aquela historinha chata, né, de que em 22 de setembro de 1988 foi criada a chamada Constituição Federal e que depois de 30 anos, em 2018, ela chegou lá e foi comemorada por um monte de gente. Nossa, a Constituição Federal de 1908, faz 30 anos que ela foi promulgada, mas que coisa maravilhosa. Ai. Não. Ai, meu Deus do céu, eu não sei nem por onde começar para falar. Essa Constituição é uma porcaria. Mas vamos primeiramente falar de como ela foi criada, a partir de que ela foi criada. Bom, para você ter noção, para você criar uma Constituição Federal, por exemplo, lá nos Estados Unidos, foi necessário apenas 32 constituintes para que ela fosse formada. Ou seja, você junta ali, pega uma sala, faz uma reuniãozinha ali, uma assembleia ali, coloca 33 pessoas ali, eles discutem ali e fazem a Constituição Federal. Por isso que a Constituição Federal delas ficou assim. Dá para até você gravar ela, se você estudar rapidinho. Agora, a Constituição Federal, nós sabemos que ela é a terceira maior do mundo, tá? Fica lá só atrás ali da Nigéria e da Índia. Bom, agora por que ela se tornou assim? Porque a gente tem que entender que, diferentemente ali dos Estados Unidos, que teve 32 constituintes, o Brasil, ele decidiu fazer aquela coisa democrática de pegar e opinião de todo mundo, do país inteiro, falar para todo mundo dar palpite, e aí saiu colocando tudo lá dentro, né? Chegou lá, para você ter noção, foram mais de 12 milhões de pessoas que contribuíram diretamente ou indiretamente na criação da Assembleia Constituinte, que então fez a Constituição Federal. Ou seja, mais de 12 milhões de pessoas influenciaram a Constituição Federal. Então você foi lá na tribo indígena e perguntou: e aí, cara, que direitos você quer ter? E aí, como é que é? Chegou lá para a fábrica, chegou lá para a área rural, chegou lá para os empresários, chegou lá para todo mundo, chegou lá para os políticos, chegou lá para os prisioneiros, perguntou para todo mundo, né? E aí todo mundo foi lá, deu o seu palpite ali de como deveria ser um mundo perfeito, na qual todos os direitos dessa pessoa seriam respeitados. E aí todo mundo incluiu lá no mesmo bolo aquilo ali, e aí formou essa Constituição toda enxugada, cheia de contradições que nós temos hoje. Por isso, nosso sistema judiciário está falido, está destinado ao fracasso. Bom, e a gente tem que entender também a seguinte questão. Como é que era feito aquilo ali? Eles pegavam ali, as pessoas faziam abaixo-assinado, chegavam ali e enviavam umas mensagens, ou seja, era tudo feito de forma manuscrita. E, cara, é muito mais fácil você fraudar alguma coisa que é manuscrita do que alguma coisa que é informática. Ou seja, alguma coisa que está escrito no computador é muito mais difícil de você fraudar do que aquilo que está escrito num papel. Então, nós já tivemos ali alguns relatos, por exemplo, de corrupção, de fraude, até da própria Constituição Federal na Assembleia, cara. Chegou lá no meio da Assembleia, teve ali uns 2 deputados ali que estavam chegando lá, adicionando texto, trocando a Constituição toda ali, fraudando, e foram pegos em flagra. Só que o que o Ulisses Guimarães, aquele idiota ali, fez? Falou: não, a gente não vai falar isso aqui, porque a gente já fez esse bolo inteiro de acho que 24 comissões aí,
pô, deu um maior trabalho, então a gente não vai chegar para a população e falar, não, olha só, ocorreu fraude na Constituição Federal. Não, eles chegaram lá e falaram, quer saber, a gente chega aqui, cria mais uma reuniãozinha assim, vota tudo de novo, bota esse texto aqui que ele colocou, bota tudo no meu bolo e vai passar aquilo ali e está tudo aprovado democraticamente. Bom, e o que acontece? A nossa Constituição foi formada com 559 constituintes, ou seja, foram 559 pessoas colocando todos os direitos, todo o mundinho imaginário, utopia comunista que eles tinham na cabeça, a igualdade, a fraternidade, o amor, a paixão, aquele bolo lá de felicidades, né? Que eles colocaram ali tudo na Constituição Federal. E aí teve com certeza aqueles interesses que as pessoas tinham também na construção da Constituição Federal. Por exemplo, você tinha, logicamente, bancada da esquerda, de direita, e aí eles ali tentavam arranjar tudo, colocar ali no mesmo bolo. Bom, e você sabe que uma hora eles conseguem, outra eles não conseguem, então o que foi resolvido? Foi resolvido que nós tínhamos que então fazer aquilo ali de toda forma possível, incluir todo mundo para que isso aqui fosse quase uma unanimidade, ou seja, chegaram lá e colocaram tudo na Constituição. A Constituição em si ela não seria de esquerda como nós vimos hoje, né? Ela teoricamente deveria ser um pouquinho mais conservadora, porém aconteceu um monte de desarranjos ali que acabaram criando isso. Por quê? Porque havia subcomissões, haviam comissões e havia uma comissão suprema que então iria enviar aquilo ali à relatoria. Todas as subcomissões fizeram lá os seus textos, fizeram lá os artigos que acham que deveriam ser aprovados, todos os parágrafos ali, tudo certinho, enviavam para as outras comissões, que iria ser enviado para a Comissão Suprema, que aí iria ser enviada à relatoria. Só que José Sarney, Ulisses Guimarães, aquela porcaria toda, chegou lá e falou, não, olha só, nós temos alguns problemas políticos aqui, queremos adiantar o problema dos 6 anos, ou 5 anos, ou 4 anos para reeleição, eu quero ser eleito antes, aquela coisa toda. Resultado, eles chegaram lá e naquela comissão suprema colocaram só pessoalzinho de esquerda, o pessoalzinho que estava devendo tudo a todo mundo. Ou seja, tudo aquilo que foi enviado pelas subcomissões, 90% foi reprovado e só 10% ali sobraram. E foi o que? Foi só o textinho ali do que? Da esquerda, já que aquelas comissões supremas, a relatoria suprema, era muito mais dominada pela esquerda. E aí surgiu essa porcaria dessa Constituição toda. E aí eles falaram o seguinte, não, peraí. Tá, nós temos uma porrada de artigos aqui, mas a gente tem muito pessoal de esquerda, muito pessoal de direita, então fica complicado. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa de tal forma que agrade todo mundo. E aí surgiu aquele centrão, né? Onde tem aquele pessoal ali que ficou embotado ali, que se sentiu traído e aí que fudeu todo mundo. E aí falou, pô, nós temos que botar uma coisa que apareceu mais de 100 vezes na Constituição, que é o seguinte, é a frase, na forma da lei. Ou seja, a gente pode colocar todos os artigos ali, isso aqui deve ser feito assim, na forma da lei. Isso aqui é assim, na forma da lei. Ou seja, tudo na forma da lei. É como se você tivesse ali o que? Uma Constituição Federal, que seria a forma que uma coisa deveria ser feita, e na forma da lei, que todo mundo ia chegar lá, passar por meio das leis federais, e todo mundo iria escolher, moldar o que seria aquilo ali na forma da lei que está prevista na Constituição. Então, por exemplo, a Constituição Federal fala a respeito, por exemplo, da educação. A educação tem que ser feita assim, assado, na forma da lei. E aí chega agora o pessoal falando, não, olha só, fala na forma da lei. Então nós vamos definir na forma da lei o que a Constituição está querendo dizer. Ou seja, ela pode dizer tanto uma coisa de extrema esquerda, como extrema direita, como de centro, como de nada, como de tudo, porque tudo está na forma da lei.
E o que quer dizer na forma da lei? Todo mundo pode aprovar o que quiser. E aí surgiu aquela coisa ridícula lá, né, de pessoas falando: ah, caraca, ó, tá vendo, gente, vota em mim. Por quê? Porque eu consegui aprovar um projeto que revolucionou isso aqui tudo, que é de direita conservadora, e que nós colocamos aquela lei ali e botamos o conservadorismo ali na lei. E agora a Constituição Federal está a nosso favor porque eu cheguei lá e consegui aprovar uma porcaria de um projeto de lei. Mas, como estava tudo na forma da lei, todo mundo podia botar o que quisesse em relação à Constituição Federal. Então a esquerda conseguia dominar uma certa parte, a direita conseguia controlar outra parte. E aí tinha aquela questão também de brigas que aconteciam, né? Que, por exemplo, você chegou um cara lá e tinha uma certa subcomissão agrícola, onde você tinha uma certa quantidade ali de pessoas e que você tinha um certo suplente. E aí esse suplente iria mudar. O pleito das decisões é apenas um voto. E aí o pessoal olhou assim: porra, vamos perder isso aqui tudo por um voto? Não. Ok, então, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar e democraticamente apontar a arma na cara daquele desgraçado e... Ô meu filho, olha só. Ou você não assina a droga do seu nome para entrar como suplente nessa porcaria dessa assembleia, ou a gente dá um tiro na sua cara. E aí, o que você escolhe democraticamente, né? Que nem a Marina Silva. Gente, a gente tem que resolver tudo de forma democraticamente. Democraticamente. E é isso aí que aconteceu. Então, houve sim ameaça de morte, houve todo esse tipo de coisa. Então ela não era maravilhosa, ela não era aquela coisa toda que todo mundo espera, que todo mundo fala: nossa, Constituição Federal, coisa maravilhosa. Não, ela não foi muito longe de ser isso, tá? E chegou e todo mundo colocou aquela porcaria no mesmo bolo. Agora, nós tínhamos acabado a ditadura militar em 1985, tá bom. Logicamente chegou lá a bancada militar, lá das Forças Armadas, chegou e enviou o seguinte: enviou ali um projetinho, fala: olha só, gente, nós enviamos aí para vocês uma mensagem, né, e nós só pedimos uma coisa, bancada militar. Tem essa questãozinha aí, vocês vão votar isso aqui na Assembleia. Aí o pessoal falou: não, militares, não, nós não vamos votar isso aqui. Aí o pessoal falou: votem isso aqui porque eu estou falando para votar. E se não votar, a coisa vai ficar ruim. E aí eles falaram: pô, cara, vamos deixar isso aqui passar. Tá, vamos deixar isso pra lá, cara. E aí passou um tempo, né? E aí os militares chegaram a falar: não, olha só, ou você coloca esse artigo 142 para votar, ou a droga do cachorro não para de latir. Ou, no caso, a gente vai chegar lá e dar mais uma de 64 para vocês. Mais um golpe e aí a coisa ia de verdade. Ia de verdade dar muito mal. Ia ter quase um golpe. Ou seja, houve até um risco de golpe mesmo durante a própria criação da Constituição Federal. Quase houve um golpe militar. Tá. Agora você fala: Vadinho, olha só, mas vamos considerar o seguinte: se não houvesse fraude, se não houvesse corrupção, que tinha 3 pessoas ali que foram acusadas de corrupção e tal, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Se não tivesse corrupção, se não tivesse fraude, se não tivesse golpe, se não tivesse fuzil na cara para não assinar o nome, se não tivesse... Cara, se não tivesse contradição, se tivesse tudo ali certinho, cara, tudo democraticamente.
democraticamente. Se tivesse tudo certinho assim, será que aquela Constituição Federal iria ser legítima? Não. A Constituição Federal não seria legítima. Por quê? Porque simplesmente eu, nem você, compactuamos com isso. Ou seja, uma coisa só é legítima, um contrato só é legítimo se você assina ele voluntariamente. Se você chega lá e fala, não, eu concordo com esse contrato, eu assino e eu falo que sim, eu vou fazer as coisas dessa forma como está escrito e é legítimo. Porque eu voluntariamente assinei esse contrato aqui, essa Constituição Federal, e prometi obedecer tudo que está aqui, eu acredito nisso aqui, eu concordo com isso aqui, e eu vou fazer tudo de acordo com aquilo que está escrito. Iria ser... Isso é que nem a gente vê na Constituição Federal, ou a Constituição Federal está lá, ninguém assinou, você não chegou concordando com a Constituição Federal, você não assinou um contrato com a Constituição Federal, você não chegou falando, não, eu concordo com a Constituição Federal, eu vou obedecer à Constituição Federal porque eu concordo com ela e eu assinei voluntariamente. Não, cara, ninguém fez isso. Só para pensar o seguinte, você que está aí, votou na Constituição Federal naquela época? Você votou? Então pensa o seguinte, imagina se fosse o seguinte. Ah não, Patinho, mas a gente está numa democracia representativa onde eu voluntariamente escolhi os caras que iriam me representar lá e esses caras me representaram e botaram aquela Constituição Federal ali. Aquilo ali é legítimo? Se você concorda com tudo aquilo ali, se aquilo te representa, se você botou os caras que botaram aquilo ali, legal, para você é legítimo. Porém, não é legítimo para todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo assinou lá, nem todo mundo esteve lá para participar daquilo ali, nem todo mundo votou. É só pensar você, por exemplo, eu no caso, quando essa Constituição foi criada, eu não era nem nascido. Quando aquela Constituição foi criada, eu não estava nem lá para votar. Cara, você esteve lá para votar aquilo ali? Não, então é ilegítimo. Tá? É ilegítimo porque, primeiro, nós não assinamos esse contrato social, não foi voluntário, nós já nascemos devendo de alguma forma e somos obrigados a viver nesse regime. Então não é legítimo porque não é voluntário. Bom, a gente fora isso, a gente também tem muita questão relativa aos absurdos que há dentro dela. Ou seja, há muitas questões que são enxugadas de direitos. Não, a gente chega aqui, a gente coloca tudo no mesmo bolo. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito a transporte, direito a isso aqui, direito àquilo, direito do MST, direito de tudo. Né? Fora essas questões absurdas que colocaram tudo no mesmo bolo, que a gente ainda vai discutir depois, porque, cara, é um contrato ali que todo mundo é obrigado a assinar para ferrar com a nossa vida, né? Ou seja, um bando de político interessado apenas em si próprios ali, botaram aquela porcaria ali para ferrar com a nossa vida. E nós somos obrigados a aceitar de alguma forma aquilo ali. Portanto, se você gostou do canal, se você gostou desse conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative as notificações, comente aquilo que você realmente achou, compartilhe o vídeo com todo mundo no canal, no YouTube, no Discord, no WhatsApp, com todo mundo. Comente, dê like caso que você gostou, se inscreva no canal, faz a porra toda aí e... Por esse vídeo foi isso e tchau, tchau.